Muito boa tarde, nós estamos começando a nossa live desse dia 19 de maio de 2020, agora contando com a tradução intérprete de Libras aqui, agradecer a Rejane, que está fazendo toda a linguagem brasileira de sinais, para que a gente possa, de forma adequada, apresentar isso para as pessoas que precisam, né, da língua brasileira de sinais para conhecer os dados. Afinal, toda a informação que nós estamos prestando aqui é de utilidade pública e deve chegar a todos indistintamente. Então, o nosso agradecimento à Rejane, que hoje está conosco, e que vai garantir esta informação de forma acessível para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos no Rio Grande do Sul, nesse momento, 3.750 casos confirmados de coronavírus, em 225 municípios do estado. E são 151 mortes confirmadas pelo coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. 63% dos casos confirmados já se recuperaram. E nesse momento, são 71,8% dos nossos leitos de UTI, de terapia intensiva, que estão ocupados, não exclusivamente por coronavírus, né, por diversas outras doenças, outros motivos, mas são 71,8% dos leitos que estão ocupados em UTIs, o que demonstra uma certa estabilidade. Já ao longo das últimas semanas, a gente tem frisado isso, a gente tem observado o número de ocupação dos leitos de UTI no estado sempre ao redor dos 70%, né, girando de 68% a 72% de ocupação, o que é um bom sinal de não estarmos agravando, não estarmos assistindo ao agravamento do número de casos no estado do Rio Grande do Sul. Desse total de pessoas que estão internadas, são 19,3% que são ou suspeitos ou confirmados para o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nossa notícia hoje aqui, que nós vamos trazer para vocês, é sobre um novo site, né? E, na verdade, agora, um site que compila, que reúne todas as informações dos outros sites. Nós lançamos uma série de informações em diversos portais em função do coronavírus, e agora a gente está integrando essas informações num único portal para facilitar a compreensão dos dados para cada um dos cidadãos gaúchos que deseja obter as informações, entender o que está acontecendo, esclarecer as suas dúvidas. E esses dados, é importante a gente frisar, são utilizados para a gestão do governo. Desde o início, a nossa gestão sobre o coronavírus foi com base em evidências científicas e com base nos dados. É assim que deve agir um governo, de forma objetiva, clara e transparente, para que nós possamos tomar as decisões mais acertadas. A gente determinou o levantamento de dados e informações em diversas frentes e a divulgação desses dados de forma transparente, e por isso a gente lança este novo site que agora eu passo a compartilhar com vocês. Já estamos compartilhando aqui a informação do nosso site. Este aqui, o nosso portal novo do coronavírus, que tem agora um novo endereço. Se ainda acessar o endereço antigo, vai ser redirecionado para cá, mas fica o novo endereço, o www.coronavírus.rs.gov.br, onde a gente vai ter essas diversas informações aqui. Vou destacar, né, para vocês, a gente tem aqui em cima mesmo a estratégia do Covid, que a gente já tinha lançado, mas que é importante dividir novamente aqui com vocês. Deixa eu abrir já. Quando clicar ali, vai abrir toda a nossa estratégia do enfrentamento ao coronavírus nas diversas frentes de saúde, da economia, da área social, da segurança, né? Por aqui vai poder navegar e acompanhar quais são efetivamente os planos e a ação do governo para o enfrentamento nas diversas formas aqui do coronavírus. A gente tem também aqui a condição de acessar os serviços que foram colocados à disposição de forma digital em função do coronavírus. Navegando mais um pouco aqui abaixo, a gente tem o número de casos, né, como eu acabei de falar a vocês, os 3.750 confirmados, 151 óbitos, os municípios. A evolução de casos por dia também está aqui aberta para as pessoas. A ocupação dos leitos, e se quiser mais informações, clicando neste
link vai abrir aquele portal já conhecido de vocês, onde nós temos os municípios, a evolução por data de confirmação, o número de casos por municípios. Aqui o que eu acabei de falar para você sobre os recuperados, né, 63,1% de pacientes recuperados. Todas essas informações estão aqui disponíveis clicando neste link do painel de casos por data, ou se quiser saber mais sobre os mapas de leitos, vai poder clicando nesse link. Aqui a gente tem, né, por regiões, a região metropolitana, a região norte, a região serra, a região missioneira, a região sul, a região dos vales, a região centro-oeste, todas essas regiões aqui dispostas, e clicando neste link aqui, vai abrir aquele portal em que já mostramos para vocês, está a apresentação da ocupação de leitos pelo Estado nas regiões, e onde a gente observa aquilo que eu acabei de dizer, uma estabilidade, né, de número de leitos ocupados no Estado, percentual de leitos ocupados no Estado, sem incrementos nas últimas semanas, o que é sintoma de que estamos fazendo a coisa certa no Rio Grande do Sul. Mais abaixo a gente tem o link para o modelo do distanciamento controlado, onde a gente acessa os mapas com as cores, as bandeiras, os protocolos que a gente lançou e que estão aí sendo utilizados para definir o nível de restrição a diversas atividades no nosso estado, de acordo com o risco que se observa em cada uma das regiões, as notícias, né, do governo do estado, e neste carrossel aqui a gente tem desde as cartas científicas emitidas pelo nosso comitê científico, ao comitê de dados, aos dados da Receita, que a gente já dividiu também sobre o quanto que está impactando o coronavírus na arrecadação do estado, o link para o menor preço, que é aquele portal onde a gente pode acessar onde que estão vendendo pelo menor preço nas nossas imediações qualquer item, inclusive os itens relacionados ao coronavírus. E a gente tem aqui também um link para transparência, que é algo muito importante. Então, quando clica aqui na transparência, vai abrir um portal, peraí, deixa eu achar aqui que eu já tinha deixado aberto, está aqui, na verdade, das aquisições, né, vai abrir este portal aqui, em que você pode acessar, por exemplo, a aquisição de materiais, e dentro da aquisição de materiais, vai lá para o portal do Tribunal de Contas, de forma simples, rápida, para ver todas as compras que estão sendo feitas pelo governo, com o valor pelo qual foi feita a compra, mesmo nos processos de dispensa de licitação, nós temos feito concorrência. Eu já mencionei aqui que uma compra, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, em que o orçamento para aquisição era de 30 milhões de reais, nós conseguimos comprar por 16 milhões de reais. Máscaras, luvas, aventais, o chamado face shield, né, aquela viseira plástica que protege profissionais da área da saúde. Então, diversos equipamentos que foram adquiridos com quase a metade do preço que originalmente se previa, porque nós temos feito todos os processos com muita transparência, fazendo a concorrência, mesmo que seja num processo simplificado de aquisição. E nesses tempos em que a gente vê muitas acusações no país afora de mau uso do recurso público, é importante a gente frisar que aqui está, neste portal, de forma transparente, apresentados todos os dados relacionados às compras que o governo do estado faz neste período do coronavírus. As campanhas também estão aqui abertas e as orientações técnicas nas portarias da Secretaria de Saúde para profissionais de saúde, instituições de idosos, população em geral, entre outros casos aqui, em que nós temos orientações técnicas específicas. Então, todos convidados a acessar este novo site, em que temos essas informações de forma qualificada para todos estarem inteirados do que se passa em relação ao coronavírus. E eu quero chamar aqui quem nos ajudou a construir este site, que é a Alessandra Martins Nunes, gestora de tecnologia da informação da Procergs, a nossa companhia de processamento de dados, para explicar o princípio que norteou a organização e a construção desse site. Alessandra, muito obrigado a Procergs, conta um pouco para nós aqui da organização do site, por favor.
Boa tarde, governador. Agradeço muito, em nome da Procergs e do nosso secretário de gestão também, Gastal. E a gente trabalhou bastante, fortemente, na ideia de organizar todas as informações em um único portal, tentando facilitar ainda mais a experiência do cidadão gaúcho, tendo toda a informação em um único portal. Trabalhou junto com a Secretaria da Saúde, que fez essa demanda para nós, e tentamos buscar a melhor forma de organizar as informações e trazer o melhor conteúdo, entregar mais valor para o cidadão gaúcho. Então, a gente se focou principalmente na ideia da ciência, né, da pesquisa, que é o embasamento de tudo que está sendo feito em relação à pandemia aqui no estado. Então, a gente procurou, na parte visual, focar muito nisso, né, na ideia de trazer um pouco de tecnologia na área da saúde, então, trazendo esse ar mais de movimento. Perfeito. Obrigado, Alessandra. Super importante a gente ressaltar isso. Informação, dados, evidências científicas norteiam a ação do governo. Então, organizar os dados, né, e processar esses dados de forma adequada, para que a gente possa ter a melhor gestão dessas informações, é fundamental. Nesse portal, a gente tem essa organização dos dados, das informações, para que nós, no governo, possamos decidir melhor. Ele é, em primeiro lugar, um instrumento de gestão para o próprio governo, para que nós possamos gerir melhor esta crise, com toda a informação de forma organizada, fazendo o cruzamento de dados, a análise e a avaliação dos dados da melhor forma, e é também, pelo nosso compromisso com a transparência, uma forma de nós disponibilizarmos esta informação de forma clara, para que todos acompanhem o que está acontecendo. Um cenário de incertezas, de insegurança da sociedade gaúcha, brasileira, mundial, em relação ao coronavírus, e por isso nós temos esse compromisso em fornecer os dados para que as pessoas entendam o que está se passando. Nós vamos chamar também a secretária Arita Bergman, que com esse novo ambiente de internet, né, do portal, do sistema ali lançado, remodelado, né, tem esse instrumento para a sua gestão, da sua equipe, e agradecer muito a gestão da Secretaria de Saúde, especialmente lá com o Bruno, né, a secretária Arita, que de forma muito dedicada, a equipe da Secretaria de Saúde organizou esses dados, essas informações, que agora se apresentam em um novo formato para a comunidade gaúcha, secretária. Com certeza, boa tarde a todos. Esse é um trabalho que envolve muitos, né, servidores comprometidos com a informação e com apoio direto da Procergs, através da Secretaria de Gestão Estratégica, conseguimos, né, colocar no ar hoje um site que, além do movimento, né, que a Alessandra muito bem colocou, ele demonstra e coloca no ar informações de relevância pública, dando oportunidade para que o cidadão consiga estar informado em tempo real de tudo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul em relação à epidemia do Covid-19, a questão pontual, né, de saber quantos casos, saber como é que está a taxa de ocupação dos leitos de UTI, e, acima de tudo, né, eu acho que essa novidade, que é o portal da transparência, né, também é uma forma do cidadão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Isso é fazer gestão com entregas para o cidadão. É isso, secretária Arita. Obrigado aqui por essa primeira participação. Sem dúvida nenhuma, a colocação desses dados de forma pública, transparente, sempre envolve algum risco de alguém pegar um dado, uma informação de forma isolada e utilizá-la de uma forma equivocada. Por isso, quando a gente lida com dados, com informação, a gente precisa ter sempre todos os cuidados. Todas as informações estão sendo aqui lançadas de forma transparente, clara. Elas devem ser analisadas dentro de todo o contexto, no seu conjunto. Não é só o número de leitos que importa para dizer que as coisas estão bem ou mal, assim como não é só o número de casos confirmados também que vai, de forma
peremptória, de forma objetiva, definir se essa situação está bem ou ruim em um determinado local. Então, muito cuidado, né, na análise dos dados, de forma ponderada. Os números que nós estamos observando até aqui no Rio Grande do Sul são positivos, nós não estamos naquele grupo de estados que está observando crescimento maior, um maior número de óbitos. Isso é graças ao esforço da nossa comunidade, a participação e o engajamento de todos no enfrentamento ao coronavírus, e nós temos que assim nos manter, né? Nós temos que manter esse engajamento de todos no sentido de menos exposição de risco a contágio, consequentemente, menos ocupação dos leitos, menos disseminação desse vírus, que causa tanto mal para tanta gente e que aqui no nosso estado a gente quer que seja diferente. É importante também, no dia de hoje, a gente ressaltar uma outra notícia, que é a habilitação de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde. Nós tivemos uma ótima notícia na nossa rede de leitos de UTI, que é a habilitação de 270 leitos pelo Ministério da Saúde, leitos de UTI, terapia intensiva, que aguardavam esta habilitação, que vai injetar recursos do SUS via Ministério da Saúde, para que eles possam ser custeados, para que eles possam funcionar. Vão ser cerca de 35 milhões de reais para o governo do estado e para as prefeituras, para custear esses leitos, e que vão se distribuir em municípios, entre outros, em Lajeado, em Passo Fundo, em Porto Alegre, entre tantos outros no nosso estado. A secretária Arita Bergman volta aqui para falar conosco, para a gente comentar a importância desse reforço fundamental na nossa estrutura de terapia intensiva, que contou com um grande apoio também da bancada federal gaúcha, um grande esforço da nossa bancada de deputados. Agradecer ao deputado Giovanni Cherini, coordenador da bancada gaúcha, que apresente aos deputados federais e senadores o nosso agradecimento por esta força política demonstrada também junto ao Ministério da Saúde para garantir que nós tivéssemos a liberação desses leitos e, consequentemente, o acesso à internação nos casos mais graves, lembrando que, né, parte desses leitos já estava sendo habilitada pelo governo do estado, assegurando os pagamentos, porque nós não ficamos esperando o Ministério da Saúde, que estava demorando, e que agora faz esse aporte, que a gente reconhece e agradece ao Ministério da Saúde, ao governo federal, mas que até aqui nós tínhamos já colocado o governo do estado a fazer a remuneração destes leitos, para não deixar a sociedade, a comunidade gaúcha esperando. Secretária Arita. Realmente é uma excelente notícia, porque o estado do Rio Grande do Sul vinha aguardando, desde abril, meados de abril, a possibilidade de habilitação desses leitos, que já estavam prontos, equipados, com recursos humanos disponíveis, alguns deles, inclusive, já atendendo paciente COVID, sob gestão estadual. O governador já tinha definido que nós iríamos fazer o devido pagamento. A habilitação de 270 leitos que saíram hoje no Diário Oficial da União, acrescentando ainda os 30 leitos que nós já tínhamos habilitado lá no início do mês de abril. Ainda no sábado, saiu uma edição extra do jornal habilitando os 10 leitos do nosso hospital regional de Santa Maria, que fizemos recentemente a abertura para assistência hospitalar, incluindo também esses leitos. Isso significa que o nosso plano de contingência, que previa a instalação desses novos leitos, uma etapa, então, está cumprida. Mas nós continuamos pleiteando junto ao Ministério da Saúde mais 130 leitos que estão aguardando habilitação, leitos esses que a rede hospitalar colocou à disposição. Então, esperamos também que em breve possamos fazer esse anúncio. Ainda aguardamos a possibilidade de recebermos equipamentos do Ministério da Saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, que 131 leitos desses 270 de gestão municipal,
e 139 de gestão estadual, significarão a garantia de acesso à população. Só pedimos mais uma vez, ou reforçamos, ou informamos, que quando se trata de leitos de terapia intensiva, de atendimento de urgência e emergência, se uma dada região estiver com o número de leitos totalmente ocupados, a regulação de leitos, que é a autoridade máxima sanitária no Estado, tem condições de captar e transferir pacientes para qualquer região do Estado do Rio Grande do Sul. Mas acreditamos que, com as bandeiras, com o nível que está cada região, com as suas taxas de ocupação, e não haja necessidade de fazer longas transferências. É o governo do Estado organizado para atender a população que necessita, com este apoio do Ministério da Saúde, que eu gostaria também muito de agradecer, porque esse pleito vem de um bom tempo, a viabilidade hoje concreta de podermos celebrar essa habilitação de 270 novos leitos no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Muito obrigado, secretária Arita Bergman. Nós vamos às perguntas agora da nossa imprensa. A primeira pergunta que chega é da Fernanda Crâncio, que é do Jornal do Comércio. A Fernanda pergunta: ontem o governo publicou regulamento confirmando a Expo Inter 2020. Apesar da importância da feira, o risco de organizar um evento de grandes proporções não vai de encontro a todo o esforço que vem sendo feito até agora? Olha, Fernanda, é importante ressaltar, a Expo Inter tem como data regularmente estabelecida o final do mês de agosto. Nós entendemos até que ela pode vir a ser prorrogada, adiada para o final de setembro. Nós discutimos isso com as entidades que são promotoras junto com o governo do Estado na organização, ou seja, significa, né, hoje nós estamos no dia 19 de maio, junho, julho, agosto, setembro, possivelmente, 4 meses até que a feira seja realizada, em que nós podemos ter observado uma redução do número de casos, uma situação mais estabilizada, e em que a feira poderá vir a se confirmar aí como um caso de ajuda na retomada econômica, né, para a gente poder superar os efeitos colaterais que teremos do ponto de vista econômico em função das restrições que a gente tem hoje. Então, como esta feira é grande e precisa de organização, nós estamos nos organizando para que ela aconteça. Evidentemente que nós não pretendemos fazer a feira se observarmos que não há condições de segurança do ponto de vista sanitário para as pessoas. Agora, nós não podemos, há 4 meses dela, já tomar a decisão de que ela não aconteça. Nós desejamos que a Expo Inter aconteça em condições de segurança, evidentemente, e estamos organizando esta feira para que ela venha a acontecer. Esperamos que tenhamos um quadro de estabilização da situação sanitária o suficiente para que a gente possa fazer a feira nessas condições seguras. E vamos analisar isso mais adiante. Agora, essa publicação do regulamento, assim como os processos licitatórios, todos eles ocorrem justamente dentro da condição de planejamento da feira para que ela possa vir a acontecer e, se tiver condições de ser feita, será para ajudar na retomada econômica, não apenas para o Rio Grande do Sul, né, mas que a gente espera possa estar acontecendo em todo o Brasil e em todo o mundo. O Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, pergunta: quando serão anunciadas as decisões sobre as atividades de educação? O que já está definido e o que ainda está em definição? As aulas serão retomadas em junho? Olha, Gabriel, essa situação da educação mobiliza 20% da população gaúcha, seja nas escolas públicas, nas privadas, na rede municipal, estadual ou nas redes de ensino superior, nas universidades. Então, tem uma mobilização de gente expressiva, o que, evidentemente, demanda que isso tudo seja feito com condições de segurança para as pessoas. Nós não vamos expor esse contingente de pessoas ao risco, sejam os alunos, sejam os professores ou outros funcionários que atuem na educação. Ao mesmo tempo, como nós estamos falando de 20% da população, a gente está falando aqui
de uma economia toda que gira em torno da educação, especialmente na rede privada, mas não só, a rede pública também, né, faz circular toda uma economia, gera renda para tantas pessoas, e é o local onde pais e mães podem deixar seus filhos em segurança para poderem trabalhar, como nós estamos observando agora, uma retomada controlada, né, não é uma flexibilização aleatória, não é volta ao normal, mas é, de fato, estamos experimentando um retorno às atividades em outras condições, mas um retorno às atividades econômicas, e isso exige que os pais e mães tenham onde deixar seus filhos com segurança. Muitas vezes pode ser melhor ter a escola aberta para deixar com todo o protocolo sanitário estabelecido, com condições de segurança para suas crianças, do que, sem oferecer esse serviço, fazer com que pais e mães acabem deixando seus filhos com algum parente ou algum vizinho, ou com as chamadas mães crecheiras, aquelas mães na vizinhança que se encarregam de cuidar dos filhos da sua comunidade, das suas vizinhas, sem as condições sanitárias adequadas, sem todos os cuidados. Então, nós estamos desenvolvendo os protocolos, revisando, identificando a melhor forma de atender a esses protocolos ao máximo na rede pública e também quais os protocolos comuns para a rede pública e privada, e o tanto que o Estado, como prestador de serviço que tem também que atender ao que ele exige dos outros. Não é fácil, é complexo, porque de um lado você tem as crianças menores com menos autonomia, menos respeitando, nas suas próprias condições, os protocolos, evidentemente. Se torna mais difícil você exigir de uma criança que atenda protocolos sanitários. De outro lado, você tem os mais velhos, né, ensino médio, ensino superior, anos finais da educação fundamental, já com melhor condição de entender e atender a estes protocolos de segurança sanitária. Agora, de outro lado, inversamente a isso, nós temos mais demanda na educação infantil, onde os pais precisam deixar seus filhos, justamente por eles não terem autonomia, e eles precisam deixar em algum lugar com segurança. Então, esta equalização não é simples, e não se observou em nenhum lugar do mundo ainda absoluta segurança para este retorno. A França acabou depois de ter retomado as aulas, ter suspendido aulas em diversas escolas. Nós estamos analisando protocolos e só vamos fechar essa questão quando tivermos absoluta segurança, certeza de que possamos empreender aí o retorno às aulas de forma segura. De outro lado, de uma forma excepcional, estamos promovendo uma inserção tecnológica urgente na educação, né? Que certamente vai ficar de legado, mas que não substitui a sala de aula, o professor em sala de aula, o ensino presencial, que é o ensino remoto, né? Pela internet, com conteúdos lançados pela internet. Nós já temos um convênio para fazer com o Google for Education a disponibilização de salas de aulas virtuais. Os conteúdos estão sendo preparados e orientados pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, professores sendo capacitados para isso, para que a gente possa ter retorno priorizando este ensino remoto, mas, se for possível, ter alguma participação presencial para manter vínculo entre professores e alunos e a sua escola. Nós entendemos que isso deve se buscar viabilizar. Então, esta é a nossa situação atual, discutindo em que formato, a melhor forma, para quais turmas, quais alunos, de que forma se dá este retorno, para que a gente possa não colocar fora este período importante de aprendizado na vida dessas crianças e jovens que estão em idade escolar. A próxima pergunta, do Israel Fritz, do SBT Brasil. O IBGE divulgou hoje um mapeamento das comunidades carentes no país que estão mais vulneráveis à Covid-19 por não terem acesso a saneamento básico, produtos de higiene, EPIs e etc. Aqui no estado, essa população parece ainda estar blindada. É possível evitar que o vírus chegue às comunidades mais pobres do estado? Olha, Israel,
Evitar que chegue parece pouco provável, para não dizer impossível. O vírus circula, nós não conseguimos parar o vírus, o que a gente faz é restringir a circulação das pessoas para que elas se exponham menos e, consequentemente, a gente tenha menor contágio do vírus. Mas ninguém está blindado. Não há blindagem em relação ao coronavírus. Ele não obedece camada social, gênero, crença religiosa ou qualquer outra condição. Todos estão igualmente submetidos a ele. Evidentemente, como se originou por casos importados, primeiro atingiu um grupo da população que tinha contatos, ou que viajou, ou que tinha contatos com viajantes para os locais onde o vírus se originou, por onde ele se proliferou, mas agora que está entre nós, ele evidentemente não respeita qualquer barreira do ponto de vista econômico, social, como eu disse, de gênero, idade ou qualquer outra condição. Por isso, reforça-se a necessidade de menor circulação das pessoas, de o máximo de distanciamento possível, de atendimento de protocolos de higiene, de etiqueta respiratória, evidentemente que as condições de menores condições de higiene em bairros, em locais de algumas cidades no estado, tornam isso mais complexo para uma parcela da população, mas a gente reforça que ao máximo possam atender a esses protocolos para evitar submeterem a si e aos seus familiares ao risco de contágio pelo coronavírus. O Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, faz a última pergunta. O presidente Bolsonaro convocou para uma reunião os governadores na próxima quinta-feira. Na pauta estará o projeto de auxílio aos estados e municípios. Como o senhor analisa essa lenta tramitação para que o pedido de socorro seja atendido? Quais outros temas o senhor irá demandar para o presidente? Olha, Lucas, a pauta que nos foi repassada é uma pauta econômica e do auxílio emergencial, do socorro, na verdade, emergencial, aos entes federativos, prefeituras e governos estaduais. É uma pauta urgente, não dos governadores e dos prefeitos para si, mas uma pauta do povo brasileiro, para quem nós governamos em cada um dos nossos territórios, dos nossos limites territoriais, e se não houver essa recomposição, quem paga o preço é a própria população. Nós já vamos aí para quase 2 meses de perdas de arrecadação. No mês de abril, nós tivemos cerca de 700 milhões de reais em perda de arrecadação no governo do estado. E projetamos para o mês de maio cerca de 1 bilhão de reais de perdas em arrecadação. Quando for sancionado pelo presidente da República o projeto, ainda terá um tempo para tramitação e operação do repasse financeiro. O que deve acontecer, se for sancionado nos próximos dias, somente no final do mês de maio, esse repasse de cerca de 500 milhões de reais. Portanto, é fácil de fazer a conta. Quando nós tivermos perdido 1 bilhão e 700 milhões, vamos receber 500 milhões de reais de reposição por perdas. Esse desencaixe de fluxo compromete a nossa condição de pagamento das nossas obrigações, inclusive em relação aos funcionários públicos. Neste ano, nós vínhamos diminuindo o tempo para quitar a folha de pagamento. No mês anterior, tínhamos fechado em 13 dias o pagamento da folha, para quitar a folha de pagamento, e agora vamos a mais de 40 dias para conseguir quitar a folha. Então, este atraso é muito ruim, é negativo para toda a população, certamente, muito especialmente atinge os nossos funcionários, porque a nossa maior despesa é a folha de pagamento, e quando atinge a nossa folha de pagamento e demora a efetuar o pagamento, o Estado atinge a nossa economia, porque está atingindo o poder de compra dos nossos servidores públicos, servidores que muitas vezes precisam atender aos compromissos da sua família, porque familiares seus foram atingidos pela crise da pandemia, a crise econômica, ou perderam o emprego, ou perderam a renda de alguma forma, e esses servidores acabam sendo aqueles que ajudam a suportar as despesas domésticas. Então, a falta da recomposição mais imediata, ela gera grandes prejuízos, inclusive econômicos. Consta que os governadores serão chamados a se manifestar sobre o veto do presidente aos reajustes salariais possíveis para funcionários públicos. Eu não sei se será isso, nós não sabemos em que
condição será a conversa. Mas tem o meu apoio, o veto do presidente, porque eu entendo que neste momento em que nós temos a população brasileira toda sofrendo de alguma forma pela crise da pandemia, há uma perda de arrecadação dos governos, há uma perda econômica, né? A arrecadação é menor, se dá porque se está produzindo menos, se tem menos renda na população, tem menos circulação de dinheiro, as pessoas estão empobrecendo nesta crise, é grave esta crise, não é razoável que a gente tenha no próximo período aumentos salariais que aumentem o custo da máquina pública que é suportado pela população brasileira que empobreceu. Faz todo sentido que haja o veto do presidente da República e terá o meu apoio se assim for demandado, em respeito à população, em respeito à sociedade brasileira, pelo peso que já carrega desta crise. E para que possamos o mais rapidamente retomar atividades econômicas, o meu apelo ao presidente será no sentido de atender a ciência, de dar segurança nas condições de enfrentamento do ponto de vista sanitário, porque somente com a população brasileira segura do ponto de vista do enfrentamento do coronavírus, né, na questão da saúde, somente com essa população segura desse enfrentamento é que nós vamos ter condições e ambiente para uma retomada econômica. Uma coisa depende da outra. Não tem como pedir à população que siga a vida normal, como se nada estivesse acontecendo, porque elas assistem as pessoas morrendo no Brasil afora, no mundo afora, a falta de condições de internação em diversos municípios e estados no Brasil, e isso, evidentemente, atinge a moral, o sentimento da população, e por isso que é importante nós darmos segurança do ponto de vista do enfrentamento sanitário do tema do coronavírus, para que a gente possa criar as condições para uma retomada econômica. Era isso por hoje, eu agradeço a atenção de todos vocês, a gente volta amanhã para trazer mais informações sobre o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Até mais.